A paz do Senhor Jesus! Eita glória, povo de Deus! Para quem não me conhece, meu nome é Poliana Calheiro e sempre venho aqui trazendo ministrações, palavras que o Senhor passa ao meu coração para estar entregando à sua igreja. Eita glória! Quem foi que sentiu a minha falta? Aleluia! Fiquei um tempinho sem gravar e já fique sabendo, quando a Poliana ela fica um tempo sem gravar é porque ela tá fugindo da palavra. Ai, aleluia, eu fujo quanto pode, mas quando o Senhor aperta, eu falo, eita, deixa eu gravar. Aleluia. No vídeo de hoje será um ensinamento, eita, glória, focado, aleluia, para ovelhas e liderança, pastores, aleluia. Vem comigo, aleluia. Senhor, assim falava ao meu coração. Aleluia, eu cuido de minhas ovelhas, sou o bom pastor, mas qual das minhas ovelhas reconhece a minha voz? Quem é íntimo, reconhece e segue. Uma ovelha não vai à frente do seu pastor. Quando ouve, o segue. Eu cuido das minhas ovelhas. Sou eu que as alimento, guio, cuido em detalhes para as ovelhas submissas. No percurso, algumas podem se distrair com campos a qual não têm o costume de ir, sair da direção. Eu vou atrás, chamo, cuido das feridas, trago de volta, aleluia. Porém, a decisão de permanecer é dela. Sozinha perde a direção e o destino é a morte. Meus filhos têm ciência disso, porém pensam que sabem se cuidar sozinhos, aleluia. Não buscam a direção do Pai. Aqueles que me ouvem, mostro o caminho e alimento, porém é necessário obediência para sair até onde o Pai deixa. É necessário ser humilde. Muitos mascaram a soberba com humildade, mas para entrar no reino dos céus é necessário ser manso e humilde. Eita glória, essa é a primeira parte. Vou entregar no total 3 ministrações que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia, glória a Deus, e trazendo meus irmãos para o estudo bíblico. Aleluia. Primeiro vou começar do final e depois eu volto. Eita glória, eu vou fazer tudo o contrário. Aleluia. Vou iniciar falando sobre mascarar soberba com humildade. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas, meus irmãos, antes de falar sobre isso, aleluia, nós vemos que na ministração que o Senhor me passava, o Senhor falava da importância de ouvir a voz do Pai. Oita glória, a importância de sermos sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Ele fala conosco em cada detalhe. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas precisamos estar sensível. O que você está buscando? Aleluia, aleluia. Você está buscando mais as coisas do Espírito ou mais a da carne? Se você estiver buscando mais as coisas do mundo, mais as coisas da carne, deixa eu te falar, eita glória, vai ser quase impossível ouvir a voz de Deus falando contigo. Porém, quando você está buscando, aleluia, a presença do Senhor, quando você está orando, quando você está jejuando, lendo a palavra e pedindo, eita glória, Senhor, me ensine a ouvir a tua voz. Eita glória, me ensine a discernir, ó Pai, a tua voz, aleluia, e o Senhor te ensinará, aleluia, ensinará a caminhar, te guiará em cada detalhe, mas para isso é necessário ser humilde, porque quando nós deixa a soberba entrar no coração, quando nós estamos com o coração duro, o Senhor, Ele nos guia o caminho para andar, e a gente pega e quer andar de acordo com o nosso caminho, aleluia, esquecemos que Deus sabe lá na frente, aleluia, onde podemos cair, onde tem um
lobo, onde tem um urso que pode nos devorar. Aleluia, ele quer nos guardar, ele quer cuidar de nós. Aleluia, por isso ele nos orienta. Aleluia, glória a Deus. Porém, quando deixamos a soberba entrar, nós não confiamos na voz do Senhor, nós não confiamos no cuidado do Senhor. Aleluia, porém, quando nós somos humildes, aleluia, quando nós nos quebrantamos, quando nós buscamos fé no Senhor, aleluia, o Senhor fala, aleluia, e nós obedecemos. Obedecer não é fácil, mas como é bom as recompensas da obediência. Aleluia, agora vamos aqui ao estudo que eu preparei para os irmãos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Mascarar a soberba com humildade é uma forma refinada e muitas vezes inconsciente de orgulho, talvez você nem perceba, onde a pessoa utiliza atitudes aparentemente humildes para se destacar, receber elogios ou manter uma imagem de superioridade moral. Esse comportamento é conhecido como falsa humildade ou soberba disfarçada, sendo considerado uma estratégia enganosa que mascara um profundo sentimento de superioridade. Aleluia! Exemplos, elogios autodepreciativos. Dizer eu sou horrível nisso, esperando outros contestarem e diga, não, você é maravilhoso, aleluia, vamos dizer aqui algo que você é bom e você sabe que você é bom, aleluia, glória a Deus, você faz com excelência, porém você pega e fica falando, não, tá errado, não tá bom, e aleluia, vai ali falando só pra esperar ouvir um conselho, alguém te validando a todo instante, aleluia, pelo menos é o que eu entendi, ó, falsa modéstia, aleluia, minimizar uma grande conquista para ouvir elogios mais calorosos. Acho que foi o que eu falei, né? Aleluia, glória a Deus, protenso, coração ensinável, aleluia, pretenso, né, coração ensinável, fingir que está ouvindo e aprendendo, enquanto na verdade está apenas esperando a sua vez de falar para demonstrar superioridade. Eu entendo também, meus irmãos, dessa palavra, aquela pessoa que até já sabe fazer, aleluia, algum serviço, alguma coisa assim, e vem alguém querendo te ensinar. Vamos supor aqui um exemplo, você entrou no serviço, aleluia, glória a Deus, é uma coisa que você já sabe fazer, mas vem o seu chefe e quer te ensinar uma nova forma, aleluia, e aí você pega, aleluia, pode até ali ouvir, mas daqui a pouco, na hora de fazer, vai fazer completamente o contrário daquilo que ele te falou. Pelo menos foi o que eu, aleluia, associei aqui, aleluia, porque tem várias formas, aleluia, por isso que eu já ouvi alguns falando que às vezes, dependendo da forma que quer operar, prefere alguém mais ali, inexperiente, para ensinar a forma de operar. Eita glória, isso depende da situação, depende do serviço e assim vai. Aleluia, a importância, aleluia, de sermos humildes. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Diferença entre humildade verdadeira e soberba. Foco. A soberba foca em pensar menos de si mesmo, autodepreciação para atenção, enquanto a verdadeira humildade foca em pensamentos menos em si mesmo. Reconhecimento. A soberba precisa provar o seu valor o tempo todo. A humildade reconhece que é sem precisar provar. Eita glória, aprendizado. A soberba finge saber para não aprender. A humildade se permite ser ensinada. Eita glória, aleluia. A importância, aleluia, de a gente estar sempre aprendendo, sempre sendo humilde. E mesmo que acontecer de você estar diante de uma pessoa que você sabe mais que ela, não precisa menosprezar, não precisa ficar mostrando, jogando na cara, aleluia. É diferente quando a pessoa te pergunta, quando tem aquela ali assim, se é alguma coisa que queira saber, é uma coisa, mas você pegar e ser ali pretencioso, aleluia, é outra coisa, humilhando só pelo fato de ter mais conhecimento, aleluia. Isso eu trouxe, aleluia, no contexto ali de, aleluia, glória a Deus, de significado. Agora vamos no contexto bíblico, aleluia. Mascarar a soberba com a humildade investiga o que as escrituras chamam de hipocrisia espiritual ou religiosidade
carnal. Na Bíblia, a soberba disfarçada de piedade é severamente condenada, pois Deus não vê apenas as ações externas, mas sonda as intenções do coração. Aleluia. Talvez você aí, aleluia, esteja trabalhando, estivesse fazendo, tá fazendo tudo perfeito, mas ó, no seu coração tá só falando mal, tá só ali menosprezando o próximo, falando mal do próximo. O Senhor vai sondar o seu coração, meu irmão. Aleluia. Pode enganar o ser humano, mas a Deus não. Eita glória. Aleluia. Falsa humildade. Vamos para Colossenses capítulo 2, do 18 ao 23. Aleluia. Acho que é essa Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destrói. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Aleluia. Trazendo para o estudo bíblico, o apóstolo Paulo adverte contra o legalismo e a falsa humildade, ou humildade fingida. Ele explica que regras humanas e autoflagelação têm a aparência de sabedoria, mas não têm valor algum contra os desejos da carne. É o orgulho de ser mais espiritual que os outros através de regras visíveis. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aquele momento, aleluia, trazendo aqui, aleluia, que você, aleluia, por conta de você orar, buscar, você, aleluia, acabar humilhando o próximo, aleluia, pegar regras humanas e estipular como que é o certo, aleluia, e humilhando o próximo, aleluia, o Senhor vê tudo isso. Oh glória a Deus, voltando aqui para o ensinamento, o fermento dos fariseus, Lucas capítulo 12, versículo 1, Jesus chamou a hipocrisia de fermento. O fermento cresce silenciosamente e inflama-se. A soberba disfarçada age assim, infla o ego do indivíduo por trás de uma fachada de santidade. Oh glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. A glória a Deus, como fala aqui, como o fermento vai crescendo silenciosamente. Aleluia, às vezes você começa a ficar bom em algo, e tá na igreja, vai entregando cargos, e aí você vai crescendo, e com isso vai aumentando o seu ego. Oh, glória a Deus, aleluia, e começa a menosprezar os próximos. Aleluia, sem você perceber. Aleluia, muitas das vezes começa sem perceber. Aleluia, porém, o Senhor está sempre advertindo, falando na palavra. Aleluia, se nós nos humilharmos, buscarmos, o Senhor vem, nos purifica e tira toda a raiz que Satanás vai lançando nos nossos corações. Aleluia, Satanás nos ataca constantemente, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus, aleluia, querendo que nós, aleluia, deixamos a soberba entrar, deixamos a inveja entrar, que nós começamos a atacar os irmãos, aleluia, menosprezar, aleluia, glória a Deus, aleluia, agir com superioridade, aleluia, querendo, aleluia, muitas das vezes quer fazer tudo e não deixando o próximo fazer nada, só para visar o ego, visar ali o cargo, aleluia, glória a Deus, mas aleluia, se nós buscarmos, se nós clamarmos, o Senhor vem e nos purifica, Ele fala aos nossos corações, Ele nos ensina, mas para, aleluia, nós aprendermos, é necessário ter um coração humilde, é necessário buscar, aleluia, ser sempre humilde, se quebrantar na presença do Senhor, para Ele fazer a obra nas nossas vidas, aleluia, como o Senhor fala na palavra de Deus e falou na ministração, para entrar no reino dos céus é necessário ser manso e humilde, aleluia, glória a Deus, aqui trazendo para o estudo, aleluia, não é sinônimo de fraqueza ou passividade, mas sim de uma força sob controle, aleluia, enquanto a soberba busca a exaltação própria, essas virtudes focam na submissão à vontade de Deus e no
serviço ao próximo. Aleluia. Às vezes a pessoa vem, aleluia, te confronta, fala um monte pra você e você tem palavras, aleluia, tem arsenal para falar e colocar aquela pessoa no chão. Aleluia. Porém, o Espírito Santo vem e fala contigo. Cale-se, não faz nada. Aleluia, glória a Deus. Talvez no começo você nem consiga. Aleluia, glória a Deus, porque é domínio próprio. Você tem que, aleluia, buscar esse fruto. Oh, glória a Deus, aleluia. E aí, aleluia, talvez no começo você não consiga, mas aí no decorrer do tempo, aleluia, glória a Deus, você vai adquirindo, aleluia, aleluia, o fruto do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, aleluia, o Senhor começa a operar na tua vida, aleluia, com domínio próprio, mansidão, e assim vai, paz, amor, eita glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e na caminhada, porque você pode não conseguir ficar calado de uma vez, eita glória, mas saiba, Satanás sempre vai te atacar, sempre vai preparar outro momento, outra pessoa para te confrontar, para te atacar. Eita glória, aleluia. E aí, aleluia, tu aprende a se calar. Eita glória, aleluia. Satanás vai colocando pensamentos, faz isso, faz aquilo, se vinga. Eita glória, mas aí você não. Oh glória a Deus, você busca, aleluia, obedecer a voz do Senhor. Aleluia, porque é assim que nós devemos ser manso e humilde. Aleluia, aleluia. Trazendo aqui para o estudo, o que significa ser manso? A palavra manso refere-se a um temperamento calmo e equilibrado, especialmente diante de injúrias ou sofrimento. Poder controlado. Aleluia, achei interessante aqui nesse estudo, ó. Aí é a imagem de um cavalo selvagem, eita glória, aleluia, que foi domado. Ele ainda tem toda a sua força, mas agora essa força está sob o comando do cavaleiro. O que eu entendo sobre isso? Aleluia, falar na hora certa, falar direcionado por Deus, aleluia, glória a Deus. Você pode falar antes? Pode, aleluia, mas dependendo do momento que você falar, que você operar, fizer algo, aleluia, ao invés de trazer calmaria, vai orar, explosão, vai piorar, aleluia, como se estivesse colocando, aleluia, aleluia, lenha no fogo, aí tá glória, aleluia, porém falando, fazendo as coisas, sendo direcionadas por Deus, aleluia, glória a Deus, é o teu domínio próprio, é ser manso, é humilde, aleluia, é deixar, muitas das vezes, de agir para deixar o Senhor operar nas nossas vidas e só agir quando o Senhor pegar e falar, vai, aleluia, o caminho tá livre, te darei vitória, aleluia. Mas infelizmente, meus irmãos, muitas das vezes é difícil abrir mão do controle para deixar o Senhor, aleluia, nos guiar. Oh glória a Deus, aleluia. Domínio próprio. O manso escolhe não revidar, mesmo tendo capacidade para isso, confiando que Deus é o justo juiz. Aleluia. Exemplo, Moisés é descrito como o homem mais manso da terra. Números capítulo 12, versículo 3. Embora fosse um líder extremamente vigoroso e firme. Eita glória. Aleluia. Às vezes eu penso como que ele adquiriu isso. Aleluia. E eu entendo que é buscando, é orando. Aleluia, glória a Deus, aleluia, a face do Senhor, eita glória, e deixando o Senhor conduzir, aleluia, glória a Deus. O que significa ser humilde? A humildade bíblica envolve reconhecer a nossa total dependência de Deus e não se considerar superior aos outros. Muitas das vezes, meus irmãos, o Senhor vai estar nos pedindo para pedir perdão. Eita glória, e às vezes você vai pegar e falar, mas eu não fiz nada de errado. Eita glória, o outro que fez errado, o outro fez aquilo outro, e o Senhor vai virar para você e vai falar, humilhe-se, aleluia, peça perdão, aleluia, retroceda. Eita glória. E aí, meu irmão, vai escolher ouvir a quem? Aleluia, a Deus, ou vai endurecer o seu coração? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus descreve seu coração como humilde. Eita, glória, aleluia. Mateus, aleluia, 11, 29.
Aleluia, serviço, ser humilde é estar disposto a servir sem esperar nada em troca. Eita glória, ser humilde, meus irmãos, aleluia, também entendo, aleluia, que é você crescendo no cargo. Eita glória, aleluia, aleluia, mas tratando a todos com amor. Eita glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É tanto no serviço, é na igreja, aleluia, é em qualquer lugar, aleluia, glória a Deus, aleluia, é transparecer a Cristo. Eita glória, e se não sabe ser assim, peça. Eita glória, pergunte, Senhor, aleluia, eu estou sendo humilde, porque muitas das vezes, meus irmãos, nós achamos que nós estamos bem, aleluia, glória a Deus, do nosso jeito, e o Senhor não está se agradando. Talvez você já olhe e fala, não, esse é o meu jeito, eu sou assim, eu não mudo, e o Senhor quer te mudar, quer trabalhar na tua vida, e talvez alguma bênção sua esteja retida justamente por conta disso, porque o Senhor quer trabalhar no teu coração, quer transformar num coração humilde. Eita glória, aleluia, no reino de Deus, o maior serve o menor. Eita glória, mas como você tem servido o menor? Eita glória, tem judiado. Eita glória, tem lançado palavras ao vento, palavras que machucam. Como tem cuidado, ai aleluia, dos filhos do Senhor, aleluia, de quem o Senhor colocou nas tuas mãos para cuidar. Eita glória, aleluia, voltando aqui, aleluia, maior exemplo prático disso, aleluia, liderança servidora. Eita glória, como você tem liderado. Eita glória, o maior exemplo prático disso foi o próprio Jesus, que sendo o maior de todos, lavou os pés dos discípulos e afirmou, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45, o próprio Jesus, aleluia, quando ele esteve aqui, aleluia, ele esteve à disposição do povo. Eita glória, aleluia, ele ensinou, oh glória a Deus, aleluia, levou a palavra, alimentou, eita glória, operou milagres, aleluia, curou, aleluia, mesmo, aleluia, cansado, aleluia, glória a Deus, aleluia, ele, aleluia, foi, aleluia, batalhando pelo povo. Eita glória, aleluia, o nosso Deus esteve entre nós. Eita glória, ele está entre nós, aleluia, e está constantemente, aleluia, nos ajudando, aleluia, curando as nossas feridas, aleluia, nos guiando. Eita glória, e muitas das vezes nós não conseguimos deixar o Senhor operar. Muitas das vezes quando nós subimos um pouquinho, aleluia, começamos a menosprezar o próximo, aleluia, e às vezes é até sem perceber. Oh glória a Deus, aleluia, e é por isso que o Senhor está trazendo, aleluia, incomodando essa palavra no meu coração, para falar, me usar para falar contigo e também comigo, aleluia, como tem cuidado, aleluia, glória a Deus, da obra que o Senhor colocou nas tuas mãos. Eita glória, aleluia. Em Lucas capítulo 22, versículo 26, Jesus instrui seus discípulos dizendo que o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Eita glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a glória, aleluia. Vamos para João capítulo 10, do 1 ao 19. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor diz assim: na verdade eu vos digo, aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outros caminhos, esse é ladrão e salteador. Aleluia, mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, glória a Deus, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome, e as conduz para fora, e quando ele coloca para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque elas conhecem a sua voz, e não seguirão o estranho, mas fugirão dele, porque elas não conhecem a voz dos estranhos. Aleluia, Jesus falava-lhes esta palavra
palavra, mas eles não compreendiam as coisas que ele falava. Aleluia, Jesus, o bom pastor, versículo 7. Então disse-lhe Jesus novamente: na verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se algum homem entrar por mim, ele será salvo, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo vindo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as apanha e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque ele é mercenário e não cuida das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. E eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso meu Pai me ama, porque dou a minha vida para que possa tomá-la novamente. Nenhum homem a tira de mim, mas eu de mim mesma dou. Eu tenho poder para dar, e eu tenho poder para tomá-la novamente. Esse mandamento recebi de meu Pai. Eita, glória, aleluia. Aleluia. Quem é o bom pastor? Eita glória, é Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus se apresenta como o bom pastor para destacar seu amor sacrificial, conhecimento íntimo e cuidado protetor por suas ovelhas. Diferente do mercenário, Jesus dá a vida pelo rebanho, conhece cada ovelha pelo nome, as guia para pastos seguros e oferece vida eterna, garantindo segurança. Aleluia. Jesus não é apenas um pastor, mas o bom pastor. Ele é o Deus encarnado. Ezequiel capítulo 34, versículo 23, que cuida pessoalmente de sua criação. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Agora, aleluia, ação do pastor versus mercenário. Aleluia. Agora vamos trazer aqui, meus irmãos, o mercenário nesta, aleluia, glória a Deus, nesse versículo. Glória a Deus, aleluia, está simbolizando os falsos pastores. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Está na igreja pastoreando, mas não está cuidando. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E o Senhor vai cobrar. Aleluia, o Senhor vai arrancar as máscaras. Aleluia, o Senhor já está despertando o teu povo. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, o bom pastor dá a vida voluntariamente pelas ovelhas. Está falando, aleluia, do bom pastor, aleluia. O mercenário, aleluia, como falso profeta, foge quando o perigo, o lobo chega, porque não se importa com as ovelhas, apenas com o seu salário. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes, aleluia, vem a dificuldade, vem a luta, aleluia, glória a Deus, e o mercenário, o falso pastor, abandona, aleluia, abandona aquela pessoa, aquela alma que Deus colocou, aleluia, na minha e na sua mão para cuidar. Eita glória, aleluia, aleluia, e abandona, eita glória, não cuida, foge, porque tem medo de luta. Aleluia, eu vejo muito isso. Aleluia, uma coisa eu falo, meus irmãos, seja sempre, aleluia, ouvintes da voz do Senhor. Busca a sensibilidade, porque o Senhor orientará cada passo. A prova que é para entrar, aleluia, a prova que não é para entrar. Eita glória, falará, faz isso, faz aquilo, eita glória, mas se não estiver ouvindo a voz de Deus, como saberá? Eita glória, aleluia. Como, aleluia, saber como conduzir cada situação. Eita glória, aleluia. Louvado seja Jesus, conhece as suas ovelhas e elas o conhecem, similarmente ao conhecimento entre o Pai e o Filho.
Aleluia, a voz, as ovelhas reconhecem, seguem a voz de Jesus, ignorando estranhos. Eita glória, a importância de buscar a sensibilidade à voz de Deus. Aleluia. Em João 10 é amplamente utilizado como padrão de excelência para a liderança cristã. Embora Jesus seja o único bom pastor, os líderes da igreja são chamados de subpastores e devem espelhar as características descritas por ele. Eita glória, aleluia, você pastor, eita glória, você, aleluia, líder, tem espelhado a Cristo. Eita glória, aleluia, como você tem tratado as ovelhas que Deus colocou nas suas mãos. Aleluia, glória a Deus, tem guerreado por ela, aleluia, tem intercedido por ela, aleluia, glória a Deus, aleluia, ou abandonou, aleluia, usa a palavra para matar, aleluia, glória a Deus, como você tem utilizado a ferramenta que Deus colocou nas tuas mãos, aleluia, glória a Deus, aleluia, está sendo para curar, está sendo para exortar de acordo com a palavra, aleluia, ou para jogar em direta, ou para matar. Eita glória, o Senhor cobrará, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mercenário, o líder não pode ver o ministério como um emprego ou fonte de lucro, aleluia. O verdadeiro pastor não abandona a sua igreja em tempos de crise, aleluia, perseguição ou dificuldades doutrinárias, aleluia. Pastorear não é gerir uma multidão, mas conhecer as ovelhas pelo nome. Eita glória, aleluia. O pastor deve ser alguém que as ovelhas conhecem e quem confiam, não uma figura distante ou intocável, aleluia, senão como elas vão pedir ajuda quando necessário, aleluia, se chegar até você pedindo ajuda, como vai tratar, aleluia, vai menosprezar, oh glória a Deus, aleluia, ou vai ajudar. Aleluia, liderança pela voz, aleluia, palavra, aleluia, não pela força, deixa o Senhor te guiar, aleluia, glória a Deus, aleluia, não sabe como, vai orar, meu irmão, vai jejuar, aleluia, glória a Deus, e talvez você fale para mim, Poliana, eu já oro, Poliana, eu já jejum, aleluia, e o Senhor está te chamando mais para o profundo, mais tempo de oração, talvez você ore 15 minutos e para você já está bom, e o Senhor está falando, desce mais, busca mais, aleluia, talvez é 30 e o Senhor está te chamando para 1 hora, 2 horas, deixa o Senhor te conduzir, aleluia, e o tempo que Ele te chamar, vá, aleluia, não fique pensando, para que isso, por que isso, talvez Deus esteja te chamando para o monte, há coisas, há bênçãos, há vitórias que Deus só te entregará se você for buscar ali. Eita glória, é um lugar sagrado, e aí você olha e fala, para que isso? Se é religiosidade, eu não vou, aleluia, glória a Deus, aleluia, obedeça, é melhor obedecer do que sacrificar, eita glória, aleluia, exemplo ensina, aleluia, as ovelhas seguem o pastor, porque reconhece sua voz, aleluia, sua pregação e o seu caráter, aleluia, guia, não empurra. Aleluia, o pastor bíblico vai à frente do rebanho, servindo de exemplo, aleluia, glória a Deus, em vez de usar autoritarismo ou medo para controlar as pessoas, aleluia, glória a Deus, aleluia, o pastor deve apontar sempre para Jesus como o único caminho, aleluia, assim como o pastor guardava a entrada do aprisco, o líder deve proteger a igreja de lobos, falsos ensinos, aleluia, que tentam entrar para destruir. Eita, glória, aleluia. Vamos agora, meus irmãos, aleluia, para a segunda ministração que o Senhor falava ao meu coração. Aleluia, já vi que o vídeo vai ficar longo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. E o Senhor ministrava assim no meu coração. Muitos, para ter forças para se reerguer, precisa de ajuda. Talvez você esteja nessa situação, meu irmão. E aí o Senhor falava, sem julgamentos, oh glória a Deus, e mais amor. É o papel dos pastores. Muitos, infelizmente, não têm esse amor pelas almas. Mas para aqueles que se comprometem com a causa, com o reino, buscam esse coração. Aleluia. Busca o dom do amor. Eita
glória, para fazer a minha obra com excelência e zelo. Pegam lutas, porém se clamar a mim, eu cuido e zelo por ti. Eita glória! O pastor de ovelhas, o seu trabalho não é só cuidar delas. Se uma se perder, ele vai atrás, traz insegurança e cuida. Se aparecer lobos ou outro animal para o estragar, ele se posiciona de frente. Aleluia. Guerreia por elas sem medo, aleluia, mas confiando em mim, aleluia. É assim que os pastores devem se portar, deve alimentar, levando uma boa palavra e sendo guiado por mim. Não é para julgar, e sim cuidar, aleluia. A palavra é alimento, ela consola e exorta. O seu dever é pregar. Deixa o Espírito Santo fazer a obra. É ele que vai falar aos corações e quebrantar para a obra ser feita. Se uma ovelha se perder, vai atrás. Tem várias formas de ir atrás. Interceda, não desista, persevera. Se puderes e tiveres condições, vai atrás. Sejam guiados por mim. Cuide, o seu galardão virá do céu. As recompensas serão transbordantes. O pastor vai receber muitas retaliações por estar cuidando das minhas ovelhas. Aleluia. O seu dever é interceder pelo seu pastor. Aleluia. Não criticar, não julgar, não falar mal, nem ficar de picuinhas, pois o seu pastor está de frente por essa obra, enfrentando ursos, leões e lobos. Aleluia! Para você receber forças para buscar a minha presença. Honre o seu pastor, zele e te darei recompensas transbordantes por ouvires a minha voz e obedecer. Oh, glória a Deus, aleluia. Peço perdão, meus irmãos, porque eu não estou muito bem. Aleluia. Mas vamos lá que a palavra precisa ser pregada. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 ao 37. Aleluia. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele e o feri, e livrei-as da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri, e o matei. Assim feriu o teu servo leão como urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse-lhe mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Por que eu trouxe a palavra de Davi? Aleluia. Quando Davi enfrentou o urso e o leão, aleluia, ele foi e conseguiu matar. Ele entendeu que foi a mão de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, aleluia, pastores, líderes, aleluia, não é na sua força. Eita, glória, não é na nossa força, porque nós, aleluia, não conseguimos. É na força do Senhor. Eita, glória, é o Senhor que capacita, é o Senhor que guerreia, é o Senhor que fortalece, é o Senhor que direciona. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O nosso dever é nos posicionar. Eita glória, porque se o Senhor colocou algo em nossas mãos, aleluia, o Senhor, ele capacita, ele já, aleluia, ele nos prepara. Eita glória, aqui a gente vê um preparamento de Davi. Eita glória, para, aleluia, lutas maiores. Aleluia, glória a Deus. Imagina se ele pega, ele foge. Imagina se ele não deixa o Senhor trabalhar na vida dele. Mas nós vemos, meus irmãos, que Davi deixou o Senhor trabalhar, aleluia, foi testado e foi aprovado.
Aleluia, e é isso que Deus também quer fazer nas nossas vidas, aleluia, mas para, aleluia, fazer a obra do Senhor com excelência, é necessário buscar o dom do amor, eita glória, aleluia, e vamos, aleluia, a palavra de Deus, aleluia, aleluia, 1 Coríntios capítulo 13, vou ler do 1, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vou ler até o 13. Eita, glória, estou inspirada. Vamos lá. Aleluia. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme, não se ufana, não se emborberece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Aleluia, estes três, porém o maior destes é o amor. Eita glória, como fazer a obra de Deus sem amor? Aleluia, glória a Deus. O dom do amor é frequentemente descrito como a capacidade suprema de amar, caracterizada pela paciência, bondade e superação de dificuldades. Aleluia, envolve ser paciente, benigno, não invejoso, não se ufana e não procura seus próprios interesses, aleluia. O amor bíblico é uma decisão de buscar o bem do outro, aleluia, independente do merecimento. Este estudo foca no amor, aleluia, ágape, não apenas como sentimento, mas como, aleluia, um dom supremo e uma ferramenta de transformação espiritual, aleluia. Se você buscar, meus irmãos, aleluia, esse dom de Deus, aleluia, aleluia, essa arma, aleluia, essa ferramenta, aleluia, ela te transformará. Eita glória, mas é necessário você ter um coração quebrantado para deixar o Senhor trabalhar na sua vida. Mesmo que tenhamos grandes talentos ou habilidades espirituais, sem amor, essas capacidades perdem o valor prático diante de Deus, aleluia, paciência, suportar as falhas alheias. Eita, aleluia, esqueci da vírgula, coisa feia, né? Aleluia, ó, paciência, suportar as falhas alheias, aleluia. Bondade, agir ativamente para ajudar. Humildade, não se colocar acima dos outros. Não podemos fabricar esse amor por esforço próprio. Ele é um fruto do Espírito em nós. O amor muitas vezes abre mão de ter razão para ganhar o irmão. Perdão. Para ganhar o irmão. Eita glória, aleluia. Como amar quem é difícil de conviver. Eita glória, aleluia, aleluia, glória a Deus. Olhando como Deus nos amou, sendo ainda pecadores, aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 8, aleluia. E dentro aqui, meus irmãos, aleluia, às vezes você tem aquela ovelha que é difícil, você orienta, aleluia, glória a Deus, e ela não te ouve, ela confronta, ela te enfrenta, eita glória, e você pega e fala, como amar alguém assim? Eita glória, é somente através do Senhor, aleluia, glória a Deus, Ele te guiará, eita glória, aleluia, Ele te ensinará como orar por ela, eita glória, como cuidar dela, aleluia. Não é a irmã Poliana que vai te falar sobre isso, é o Senhor, aleluia, é você buscando e é você guerreando por aquela alma no mundo espiritual.
Aleluia, liderar com o dom do amor. Eita glória, o amor não é fraqueza, mas a maior ferramenta de gestão e cuidado que um líder pode possuir. Aleluia, João 3, do 1 ao 15, eu não vou ler porque as horas passaram. Aleluia, o líder que ama está disposto a descer para elevar o liderado. Aleluia, líderes precisam corrigir, mas o dom do amor determina como essa correção é feita. A correção sem amor gera rebeldia, a correção com amor gera restauração. Aleluia, liderar pessoas envolve lidar com ritmos diferentes e falhas repetitivas. Aleluia, eu fico imaginando, meus irmãos, se Deus olhasse, aleluia, nós, aleluia, os nossos erros, tantas coisas que nós fazemos e resolvesse sempre agir com justiça, aonde nós estaríamos? Eita glória, e se Ele, aleluia, nos ama, eita glória, aleluia, se Ele cuida tão bem de nós que somos pecadores, aleluia, por que não obedecer a Ele e tratar o próximo com amor, com bondade? Eita glória, aleluia. E aqui voltando ao estudo, o amor capacita o líder a não desistir das pessoas precocemente. Aleluia, rogo-vos também, irmãos, que consoleis os, aleluia, de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Eita, glória, que as horas se passaram. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos aqui, aleluia, a terceira ministração que o Senhor me passou. Eita, glória, e vou tentar ser o mais breve possível. Aleluia, glória a Deus. O Senhor assim falava ao meu coração. Um pastor guia as suas ovelhas, sendo guiados por mim. O pastor as alimenta, cuida, vê remédio, lugar para dormir, é constante, livra de lobo vorazes, querendo estragar. Aleluia, e quando é ferido, trata das feridas. Quando se perde, vai atrás, eita glória, e traz de volta para casa. Aleluia, sempre cuidando das outras e indo atrás das que se perdeu. Aleluia, nunca, jamais abandono as 99. Aleluia, mas as deixo no lugar seguro e vou atrás da que se perdeu. Aleluia, glória a Deus, vamos aqui ao pequeno estudo, eita glória, e a glória, glória a Deus, aleluia. Vamos ler Lucas capítulo 15, versículo 3 ao 7. Aleluia, depois eu continuo, aleluia, a ministração que o Senhor falava. Eita glória, aleluia. E a palavra diz assim: então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aqui em Lucas, aleluia, ela tem um direcionamento, ó, aqui, ó, aleluia. Jesus se dirige aos fariseus e mestres da lei, aleluia, que criticavam o fato de ele receber e comer com pecadores. A parábola serve para confrontar o orgulho religioso e mostrar que Deus busca ativamente, aleluia, os marginalizados, aleluia. E aqui, meus irmãos, aqui está confrontando, podemos dizer que a religiosidade, que o Senhor fala que ele se alegra com a alma que se arrepende, com a alma, aleluia, glória a Deus, aleluia, de um pecador que se arrepende, ele vai atrás, aleluia, glória a Deus, aleluia, mais, aleluia. A gente vê uma diferença no contexto, aleluia, aleluia, quando a gente vai para Mateus capítulo 18, oh glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus, que agora a palavra já é para os discípulos, aleluia, mas vamos aqui, aleluia, Mateus capítulo 18, aleluia, versículo 10, vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava
perdido. Aleluia. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes 99, indo procurar que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Aleluia. E aqui no estudo fala assim, aleluia, Jesus fala diretamente aos seus discípulos. Aleluia. O foco aqui é o cuidado que a liderança da igreja deve ter com os pequeninos e os novos convertidos, advertindo para que ninguém seja desprezado ou abandonado. Aleluia, glória a Deus, porque muitas das vezes, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, o povo menospreza as crianças dentro da igreja. Chega um novo convertido, quer ir já com ferro e fogo, aleluia, tem que ser do seu jeito. Se não for do seu jeito, não pode ser, e aquela pessoa acaba saindo da presença do Senhor. Aleluia, vamos tratar com amor. Eita glória, aleluia, vamos cuidar, vamos abraçar. Eita glória, vamos valorizar. Eita glória, aleluia, glória a Deus, aleluia. E aqui, ó, dentro aqui do estudo ainda, a ovelha perdida, aleluia, o pecador, ela não se perdeu, aleluia, por rebeldia como o filho pródigo, mas por distração, porque muitas das vezes tem aquela também que ela se perde, aleluia, glória a Deus, porque vai se distraindo com os prazeres do mundo, aleluia, vai olhando, aleluia, porque Satanás coloca e esquece de ouvir a voz do Senhor. Às vezes ainda não aprendeu a sensibilidade, o Senhor está chamando, o Senhor está indo atrás, eita glória, aleluia. E aqui voltando para o estudo, ela simplesmente seguiu aleluia, a grama verde, aleluia, passo a passo, até perceber que estava longe do rebanho do pastor. Representa aqueles que se afastam de Deus gradualmente pelas distrações da vida e que não conseguem achar o caminho de volta sozinhos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E agora voltando para o que o Senhor falava ao meu coração, aleluia, e o Senhor deu, aleluia, glória a Deus, dentro daqui de, aleluia, Mateus capítulo 18, ele deu uma ministração, aleluia, continuando, né, aleluia, que o Senhor falava, que aí eu falava, aleluia, o Senhor falava assim comigo: o lugar seguro em que deixo as 99 é a sua cobertura espiritual. Cobertura espiritual é quando me busca e começa a interceder por uma alma. Aleluia. Essa vida fica debaixo da sua cobertura para ser liberta, para ver livramentos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Livramentos liberados através da sua intercessão. O poder da intercessão, meu irmão. A cada vida, uma estrutura é colocada sobre ti. Senão você não aguenta. Aleluia, como uma estrutura de 5 não consegue interceder constantemente por 50. Aleluia, aqui o Senhor fala, se você tem uma estrutura para interceder por 5 almas, não adianta você começar a interceder por 50 que você não vai suportar. Aleluia, mas porém, aleluia, vai intercedendo, aleluia, por aquelas 5. E na constância, conforme você vai orando, vai buscando, o Senhor vai colocando uma nova estrutura sobre ti e vai conduzindo você para mais interceder por mais pessoas. Tá, glória, aleluia. E quanto mais pessoas você vai intercedendo, maior fica, mais forte fica a tua estrutura. E aí o Senhor falava, ela é adquirida com a busca diária, com a intercessão constante, orar mesmo sem forças, confiando que eu te sustentarei. Aos poucos coloco mais pessoas para você interceder, cuidar, e vou fortalecendo a sua estrutura. Aleluia. Como, aleluia, o pastor vai até a ovelha, aleluia, com pregações, ensinamentos, aleluia. Às vezes é necessário ir no lar, conversar, ajudar, ver no que ela está precisando. Isso é o papel da igreja, uns ajudando o outro, aleluia. Às vezes a ovelha só precisa desabafar, um conselho é o papel do pastor, aleluia. Não tem esse coração? Busque em mim, aleluia. Interceda pela sua igreja. As confiei em suas mãos
igreja, interceda pelo seu pastor. O fardo é pesado, fica leve com a intercessão. Quando um intercede pelo outro, ele fazendo a parte dele, você fazendo a sua. Não fique murmurando, se rebelando. Não deixe Satanás te guiar. E sim, o meu espírito. Eita glória, aleluia, vigilância, meus irmãos, aleluia. Continuando, também, eita glória, isso aqui é assunto polêmico. Tem pastores liderando pastores, aleluia. Nesse momento eu mesma pensei nos pastores, né, aleluia, dos grandes, e o Senhor pegava e falava, e não falo os de renome, aleluia, falo de pastores que não são reconhecidos pelos homens, os anonimatos que são conhecidos nos céus, aleluia, aleluia. Mulheres e homens de Deus que usam para interceder pelo próximo, levar a palavra, ajudar seu irmão, ouvir e ser, aleluia, e ser guiado por mim, aleluia, do que falar ou fazer, aleluia. Muitos não estão preparados para essa conversa, aleluia. Se preocupam com a unção pastoral dos homens, aleluia, aleluia, e não se preocupem em adquirir no céu, aleluia. O Senhor já chegou a ministrar, meus irmãos, aleluia, para mim outras vezes, aleluia, que às vezes, aleluia, a glória a Deus, aleluia, vem ali no, aleluia, o pastor pega, aleluia, te condecora, eita glória, como um pastor, aleluia, glória a Deus, aleluia, mas você não tem chamado, porque não é todo pastor que para ouvir o Senhor, para perguntar, Senhor, eu posso levantar ele, aleluia, para ser pastor, para ser líder, aleluia, e vai colocando assim, aleluia, às vezes você não tem aquela estrutura, aleluia, mas aí é necessário buscar a do céu, aleluia, clama, busca, Senhor, como, aleluia, vou conduzir a tua igreja, Senhor, o que fazer, que o Senhor vai te ensinar, aleluia, como também o Senhor já ministrou meu coração, aleluia, que a unção pastoral, muitas das vezes, ela é descida, aleluia, antes, aleluia, de quando o pastor pega, aleluia, e unge, aleluia, porque essa unção, ela desce dos céus, o Senhor começa a colocar pessoas para você cuidar, aleluia, pessoas para olhar, para aconselhar, para levar uma palavra, para ajudar, aleluia, glória a Deus, é o Senhor te preparando para algo grande, aleluia, e quando descer a unção, aleluia, que os homens te colocam, aleluia, glória a Deus, muitos direcionados por Deus, aleluia, você já está pronto, já está preparado, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor te forjou muitas das vezes no deserto, aleluia, glória a Deus, e aí o Senhor pega e fala, aleluia, uso quem quero, faço como quero, quem és tu para querer mandar no oleiro? Uso sim mulheres no chamado pastoral, uso aquele que está sensível à minha voz e ao meu querer. Se eu sondar um lugar e não ver um homem preparado e nem uma mulher, e ver uma criança me buscando de coração sincero, então é ela que derramarei o meu chamado, é ela que usarei para falar com o meu povo. Eu só preciso de um coração quebrantado, um coração humilde e que deixa eu trabalhar, aleluia. Espero com essa palavra despertar a muitos para buscar um coração assim. Levantarei homens e mulheres de Deus para cumprir o meu id, evangelizar o meu povo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, aleluia, estão entendendo por quê, aleluia, eu relutei em entregar esta mensagem, aleluia, glória a Deus, aleluia. Há muitos, aleluia, que dizem que Deus não levanta mulheres, aleluia, glória a Deus, aleluia. Preparei mais estudos, mas os vídeos tá curto, aleluia, tá longo, aleluia, então, aleluia, vou encurtar aqui, aleluia, glória a Deus, aleluia. E para deixar, creio que em breve, aleluia, estarei trazendo mais conteúdos como esse, aleluia, porque conteúdos difíceis o Senhor está me entregando direto, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mulher, desperta, aleluia, glória a Deus, porque dormes, aleluia, desperte para cumprir o id do Senhor, aleluia. Criança, desperta, aleluia, glória a Deus, e vai buscar ao Senhor, para o Senhor derramar unção, derramar dom e te usar onde quer que, aleluia, você andar. Homem, desperta, aleluia, desperta tu que dormes para cumprir o id do Senhor. O Senhor está chamando, o Senhor está despertando muitos para fazer o
querido Senhor, aleluia, e para trazer aqui só um versículo, aleluia, Juízes, capítulo 4, não vou, aleluia, ler o contexto, aleluia, versículo 4, Débora, aleluia, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, aleluia, num tempo, aleluia, glória a Deus, em que aleluia, o homem predominava, aleluia, Deus escolheu Débora para ser juiz e profetiza em uma sociedade de severamente patriarcal, aleluia, em uma época onde homens detinham poder político e militar. Débora, aleluia, sentava-se sob a palmeira de Débora, entre Romã e Betel, onde o povo de Israel subia até ela para buscar justiça e direção. Ela foi uma juíza, aleluia, glória a Deus, aleluia, e ela julgou Israel por 40 anos, aleluia, glória a Deus. Mas aí você pode pegar e falar, não, aleluia, juíza não é a mesma coisa, aleluia, glória a Deus, de pastor não é a mesma coisa, aleluia, mas era naquela época, maior era o juiz, aleluia, e ela, aleluia, eu vou falar governou, mas vocês entenderam. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. O Senhor usa quem Ele quer. Tem outras, aleluia, no Novo Testamento, mas aleluia, eu senti somente de falar de Débora, aleluia. Não vou ali contar o contexto de como ela, aleluia, como Deus usou ela para vencer a batalha. Eita glória, aleluia, mas medite em casa. Eita glória, como Deus usou, aleluia, uma mulher, outra mulher, Jael. Eita glória, eu aqui me empolgando, aleluia, para dar vitória ao povo de Deus. Eita, glória, aleluia. Outro dia, aleluia, eu ministro sobre Débora, aleluia, glória a Deus, aleluia. O Senhor, Ele usa quem Ele quer. Ele está despertando muitos para fazer aleluia, o chamado do Senhor. Eita, glória, o Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai te usar, o Senhor está te despertando, mulheres e homens de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Não se abata pelas dificuldades, aleluia, tanta luta, é tanta dificuldade, não olhe a isso, mas se firme no Senhor. Eita glória, persevera, aleluia, deixa o Senhor te conduzir, aleluia, glória a Deus, vai fazer a obra do Senhor sem medo. Oh glória a Deus, aleluia, amém, meus irmãos. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma pequena oração. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero apresentar a cada um, Senhor, que está ouvindo essa palavra, oh glória a Deus, aleluia, Senhor, aleluia, neste momento, Senhor, eu quero pedir, Senhor, aleluia, uma nova sensibilidade para ouvir a Tua voz, aleluia, aleluia, o Teu povo precisa aprender a ouvir a Tua voz, neste momento, Senhor, vai quebrantando o coração do Teu povo, eita glória, vai despertando para orar, vai despertando para jejuar, vai liberando as forças para se posicionar na presença do Senhor, aleluia, glória a Deus, ensina o Teu povo, ó Pai, desperte eles para ouvir a Tua voz numa nova profundidade, vai derramando curas, vai derramando renovo, toda cegueira espiritual, eu repreendo no nome do Senhor Jesus, toda morte espiritual, eu repreendo no nome do Senhor Jesus, se derrama vida, toda paralisia espiritual, eu te repreendo no nome do Senhor Jesus Cristo, e vai derramando, Senhor, unção, quebranta seu coração do Teu povo, para que, aleluia, entrega seu dom do amor, aleluia, glória a Deus, para aqueles que estão buscando, neste momento, peça, meu irmão, ore junto comigo, não ouça essa oração de boca calada, ora e ora crendo, profetiza sobre a sua vida, porque um novo favor está sendo liberado, para aqueles que crerem, tome posse da bênção, se conserta, se arrependa, e volte ao centro da vontade do Senhor, faça o querer do Senhor, grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida, mas é necessário um posicionamento, busque sensibilidade à voz de Deus, aqueles que buscar, o Senhor derramará, e essa é uma promessa, do grande eu sou,
Vai operando, Senhor, e opera, e liberta o teu povo e usa a cada um com grande poder. Amém, meus irmãos, fique com essa palavra. E que Deus venha te abençoar poderosamente. Quem puder, aleluia, curte, compartilha. E que Deus possa, aleluia, operar, aleluia, e derramar sobre a tua vida cada vez mais e mais. Amém. Eita glória.